Fala pessoal, meu nome é Riquelme e eu estou aqui gravando esse primeiro vídeo para vocês. O objetivo desse canal é realmente que você conheça mais a Bíblia, conheça mais sobre a palavra, conheça mais sobre o Senhor a qual servimos. Sim, o lema desse canal é entender a Bíblia de maneira profunda, mas prática também. Então, nesse primeiro vídeo vamos falar sobre a mentalidade que gera vida. Se existe uma mentalidade que gera vida, existe também, pela lógica, uma mentalidade que gera morte. E é diante disso que a gente tem que tomar muito cuidado em nossa vida espiritual. E o texto base de hoje é Josué 14, no versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me viu. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Esse é um trecho de Caleb falando a Josué. Ele que já estava com 85 anos de idade, numa idade tão longínqua, onde ele demonstra um vigor como se fosse um jovem. Mas é interessante e a gente tem que tentar entender o porquê passou por uma situação complicadíssima. Se chamou deserto. Isso é complicado para qualquer um que passar por ele. E não só isso. Essa foi a realidade de vida de Caleb. E é isso que a gente tem que entender. Como ele conseguiu não desanimar diante dos anos que vieram na sua vida. E quando ele acessou a Terra Prometida, como ele conseguiu se manter vigoroso, com força, pronto para a guerra, para guerrear e conquistar terras, ou seja, promessas de Deus. Mesmo com uma idade avançada, temos que estudar e entender o que fez com que Caleb, com a idade de 85 anos, tivesse um vigor pronto para batalhar para qualquer guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Interessante também frisar que a Terra Prometida ela trouxe novos desafios, aqueles desafios que eram totalmente diferentes das quais Caleb tinha vivenciado. Sim, gigantes. E não só isso, guerras em cima de guerras. E ele estava pronto para vencer cada uma delas. Tem um segredo em Caleb que é interessante. E é isso que é a chave desse vídeo. Ele confiava em Deus a ponto de entender não só que ele cumpriria as suas promessas a ponto de entregar a Terra Prometida, mas além disso, que Deus iria realizar de uma forma tão maravilhosa a ponto de entregar a paz, de entregar muito além daquilo que ele tinha prometido. O que interessava é que tudo aquilo era em nome da promessa do Senhor, em nome da vontade de Deus. A fé e a confiança o levaram a ter uma mente que confiava, uma mente que realmente cria que Deus poderia fazer e faria, e fez. Através dessa confiança, Caleb conseguiu acessar algo interessantíssimo. Se chama mentalidade que gera vida. Segundo o livro de Juízes, no capítulo 1, do versículo 27 ao 36, vai dizer que Manassés, Efraim, Zebulon, Aser e Naftali não acessaram a plenitude da promessa do Senhor. Antes tiveram que se submeter a viver ao lado dos seus inimigos. Essa é a mentalidade que gera morte e perdição. Sabe por que eu digo mentalidade? Porque se você olhar na palavra do Senhor, a Bíblia vai falar sobre os espias que foram enviados para aquela terra para realmente ver o que tinha de bom aquela terra para oferecer. O povo ficou no deserto, mas os espias adentraram aquela terra e realmente acessaram o ambiente, viram as dificuldades, mas também as coisas maravilhosas que a terra tinha para entregar para Israel. Ou seja, aquilo que a terra poderia oferecer. Dentre aquelas 12 pessoas que foram enviadas, somente 2 foram fiéis, somente 2 confiavam no Senhor. Eram 2, Caleb e Josué. Eles trouxeram o anúncio
da terra de uma maneira totalmente diferente a qual aqueles 10 trouxeram ao povo. Na verdade, os 10 falaram que a terra tinha dificuldades, tinham gigantes, coisas que seriam sofrimento em cima de sofrimento para aquele povo se eles adentrassem aquela terra. Ou seja, um anúncio negativo: não vamos permanecer aqui, porque se adentrarmos nessa terra prometida, vamos morrer. E diante desse contexto de fala dessas pessoas, Caleb e Josué se levantaram e disseram com total confiança: vamos partir para cima, vamos viver a plenitude daquilo que o Senhor nos prometeu. Ele nos prometeu e Ele vai cumprir. Eles realmente confiaram que Deus faria. E o discurso deles foi perpetuado pela palavra. Está aí. Há tantos anos estamos aqui hoje falando sobre Caleb e Josué, sobre a mentalidade deles que fizeram eles acessarem coisas extraordinárias. E é um fato interessante, se comparado com essas outras 10 pessoas, Caleb, ele realmente conhecia o Senhor dos Exércitos. Para você ter fé em alguém, em algo, você precisa conhecer. Você precisa saber do que ele é capaz. E é interessante o quanto que Caleb sabe daquilo que Deus é capaz. Viver uma vida de milagres não é fácil, mas para você viver essa vida de milagres, uma vida extraordinária, você precisa conhecer o Deus que você serve. E é essa mentalidade que nós queremos, que nós temos que anseiar dia e noite na nossa vida. Que com 85 anos possamos ter a força que Caleb teve, ter o vigor dele de realmente vencer, de realmente lutar para aquilo que é a vontade do nosso Senhor, do nosso Deus. Se Ele prometeu, a gente tem que entender que Ele vai cumprir. Basta você ser fiel, basta você correr atrás, porque Ele é um Deus que é poderoso. Temos que entender, temos que conhecê-lo de uma maneira extraordinária na nossa vida hoje. Você está tendo a oportunidade hoje de realmente entender o que é ter uma mentalidade de vida. É no conhecimento do Senhor, é no conhecer do Senhor que mora realmente a sabedoria em que você pode realmente viver algo extraordinário, viver uma vida maravilhosa ao lado do nosso Senhor e Salvador. Muito bem, pessoal, essa é a mensagem que eu tenho para oferecer a vocês hoje e que realmente isso possa ser algo maravilhoso na sua vida, que essa mensagem possa gerar frutos no seu coração. Me acompanhe por aqui, pelos meus vídeos no YouTube, me acompanhe pelo Instagram, que está aqui. Por último, e não menos importante, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.